Olá, amigos e irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um texto para vocês muito interessante que se trata da triste verdade do ser humano. Esse texto não é meu, é do irmão Antônio Ferreira, mas eu achei muito interessante. Eu falei, olha, vale a pena a gente poder passar para os amigos irmãos do YouTube. Então, a história fala o seguinte, ou a reflexão, melhor dizendo, não é uma história, é uma reflexão, fala que a triste verdade é que o ser humano, na maioria das vezes, não gosta das palavras verdadeiras, prefere as palavras agradáveis. Isso acontece muito nas igrejas, que é aquele culto que fala a verdade, que prega a palavra da verdade, que confronta o pecado, muitas vezes eles são detestados. As pessoas preferem aquelas pregações onde traz profecias, onde traz mensagens de bênção. Evidentemente que nós gostamos de ouvir uma mensagem de bênção, mas e sobre o pecado? Não se prega mais sobre o pecado. As pessoas evitam ouvir essas mensagens que vai confrontar o pecado que existe em nós. Nós somos de uma natureza pecaminosa, desde a queda de Adão, né? Então as pessoas estão dando muito mais importância às palavras suaves, às palavras agradáveis, e a verdade está sendo deixada de lado. Se você vai numa igreja, onde aquela igreja tem uma pregação que não vai te confrontar dos pecados que nós cometemos, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados, se aquela igreja, as pregações dela, são só água com açúcar e não vem te confrontar do pecado que você pratica, desiste dessa igreja, procura outra igreja, porque essa igreja não está pregando a Bíblia. Porque quem mais pregou sobre o pecado foi Jesus. Quem mais falou sobre o inferno, que o inferno existe, foi Jesus. Então nós temos que dar atenção também às palavras onde venha confrontar os nossos erros, os nossos pecados. Porque a palavra de Deus, ela ensina, ela abençoa, mas ela também nos exorta. E toda exortação que vem de Deus, ela é uma bênção na nossa vida. E é por isso que os políticos tornam-se mestres na arte de encontrar as palavras que a maioria quer ouvir, mesmo que seja mentira. Os políticos fazem isso, eles são craques nisso. Por isso que muitos aí que não merecem ganham votos e estão no poder. Não importa nada se são verdadeiras ou falsas as palavras. Os políticos agem dessa forma. Na maioria das vezes, nunca se realizarão as promessas que eles fazem, e eles sabem que depressa serão esquecidas. O povo acaba esquecendo, não se lembra mais. O importante é que quem está a ouvir fique satisfeito. Isso, infelizmente, está acontecendo nas igrejas. O importante é que quem está lá ouvindo fique satisfeito com a mensagem. Então, estão deixando de lado aquele confronto da palavra que venha de contra o pecado que a pessoa pratica. E todos sabem que o ser humano anda sempre à procura de ouvir o que lhe convém, não o que é necessário, mas aquilo que lhe convém. Ou seja, procurando satisfazer os seus desejos e as suas ilusões. E aquela palavra que vem massagear o seu próprio ego também. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. O preconceito é uma barreira a escutar. Recusamos escutar quando achamos que nós é que estamos com a razão. Então nós automaticamente queremos tapar os ouvidos, ou então, se é uma pregação que fala a verdade, você muda de estação do rádio, muda do canal no Face, seja no Face, seja
no YouTube, mas as pessoas elas estão sempre procurando ouvir aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. Quando estamos convictos de que a nossa ideia corresponde inteiramente à verdade, então nós sempre procuramos ouvir aquilo que venha a favor da nossa ideia, que nós acreditamos ser a verdade e muitas vezes não é. São ilusões. E isso leva-nos a julgar. É por isso que hoje, mais que nunca, são muitas as vítimas de julgamentos injustos, de ânimo leve, sem conhecer e sem escutar o que o outro tem a dizer. Julgam sem querer saber o outro lado, né, a outra face da história. É interessante que a criança aprenda a escutar antes de aprender a falar. Mas a criança só aprende a falar precisamente porque tem a capacidade de escutar e repetir aquilo que escuta. Hoje fala-se muito sobre a quebra de relacionamentos por falta de diálogo. Então muitos casais, separou, não deu certo, não existia diálogo entre eles. Escutar não é simplesmente ouvir. O ouvir tem a ver com o ouvido, com a audição. Escutar é a capacidade de ligar a mente ao coração. Ou então, seja, você escuta e você vai analisar, você vai pegar e procurar a verdade naquilo que você está escutando, né? O que chamamos de discernimento. Então, a gente tem que ter a capacidade de discernir aquilo que nós escutamos. Escutamos quando conseguimos compreender com o intelecto e sentir com o coração. Então, é necessário você aprender, discernir, né? Escutar, que você compreender com o intelecto, com a mente, com a razão e sentir com o coração também. O ser humano tem um drama que consiste na dificuldade de relação com Deus e com os outros, precisamente por causa da dificuldade em ouvir. E todas essas bênçãos virão sobre ti, aqui está em Deuteronômio 28:2, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O ser humano, em vez de ouvir a Deus, prefere dar ouvidos a palavras agradáveis, aquelas palavras que vêm massagear o seu ego, a falsas ideologias, preferindo construir castelos na areia. Então, quer dizer, palavras que não edificam em nada. É como construir um castelo na areia, que vem a onda do mar e desmancha tudo aquilo. Ou o vento bate e espalha a areia, né, que o castelo foi construído. Existem muitas vozes, vozes que gritam e vozes suaves. Facilmente podemos ser enganados. Mas o que todos nós procuramos é a verdade. Aquele que procura a verdade, então, ele não pode dar só ouvido às palavras suaves. Ele tem também que ouvir as palavras de exortação que está na palavra de Deus, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma grande verdade que nós jamais devemos esquecer. Está em João 14:6. Vale a pena pensar nisso. Vamos pensar nisso, vamos meditar nisso. Quando nós estivermos ouvindo uma pregação, e essa pregação for de exortação, retenha no coração com carinho, analise-se a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, disse Paulo, esse texto muito lido nas ocasiões de ceia, né? Na ceia do Senhor, se fala muito isso.
examine-se o homem a si mesmo e então participe, né, do corpo e do sangue do Senhor. Mas esse examinar-se a si mesmo deve ser feito todos os dias. Então, quando você ouve uma palavra que é uma palavra de exortação, ouve, escuta, ouve com carinho e coloca em prática, examinando-se a si mesmo. Onde eu estou errando, eu estou agindo certo ou não? Se eu estiver errando, Senhor, me ajuda a consertar o meu erro. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.